210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos de volta com o programa Hora da Notícia para você que está ligado. Nós queremos agradecer, a sua companhia. Na manhã desta segunda-feira, a gente começa aqui o nosso programa. Agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, para você que nos acompanha no fmmais.com.br, nosso site, para você que nos ouve também através dos aplicativos, o nosso muito obrigado, nosso agradecimento por todo o carinho de todos os dias. Quero abraçar você que ouve também a web rádio Nova Gospel, A Nova Gospel também está no ar na internet, no fmmais.com.br e também no aplicativo Rádiosnet. Você pode ouvir 100% de música gospel e programação gospel na web rádio Nova Gospel. Nova Gospel não, Mais Gospel. Nova Gospel é o antigo nome, Muito bem, nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, Hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro, é isso aí, já estamos quase no meio do mês de janeiro, E é isso aí, o ano corre, As coisas acontecem. Vamos começar o nosso programa falando do esporte, A gente sempre começa falando do futebol, mas hoje tem muita notícia, As expectativas com relação a coronavírus na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, Informações também do Congresso Nacional, informações da nossa cidade, as notícias de Goiânia e de Goiás com o Libório Santos e as notícias de Brasília com o pessoal da RBA News. Então, muitas informações. Fique ligado, acompanhe o nosso programa, e você vai ficar sabendo de tudo o que acontece em Goiás, no Brasil e, quiçá, no mundo. Muito bem, mas o Brasileirão ontem teve rodada, Vamos ver aqui os jogos de ontem, o que aconteceu na rodada de número 29, desde sábado, na verdade. Sábado teve Sport e Palmeiras, o Sport Recife e o Palmeiras se encontraram lá na Ilha do Retiro. E o Palmeiras venceu o Sport por 1-0. Lá em Curitiba, teve Curitiba e Atlético Paranaense, o clássico
do Paraná, onde acabou a partida em 0-0. O Fortaleza recebeu o Grêmio de Porto Alegre e também acabou fechando em 0-0 o jogo no sábado, lá no Castelão. O São Paulo recebeu o Santos e lá no Morumbi o Santos venceu o São Paulo por 1-0. O Flamengo recebeu o Ceará e também recebeu, né, 2 gols do Ceará. Então o Ceará venceu o Flamengo por 2-0. Crise lá no Flamengo, né? Bastante complicado o Flamengo depois dessa derrota. O Atlético Goianiense foi a Salvador e venceu. Aliás, não, o Atlético Goianiense recebeu o Bahia no Antônio Ascioli e empatou em 1-1 com o Bahia, né? O Atlético Clube Goianiense, portanto, empatou em 1-1 com o Bahia. O Internacional recebeu o Goiás lá no Beira-Rio e o Internacional venceu o Goiás por 1-0, né? Então o Goiás perdeu aí mais uma partida. O Vasco da Gama recebeu o Botafogo lá no São Januário e venceu o Botafogo por 3-0, né? O Botafogo continua numa situação complicadíssima. Hoje tem Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro às 20 horas lá no Nabia Abichedi. Então, hoje tem ainda a rodada 29. Quarta-feira ainda, pela rodada 29, tem Corinthians e Fluminense lá na Neoquímica Arena. E aí, com isso, finaliza a rodada 29. A partir de sexta-feira aí já é a rodada 30. Então é isso aí, né? 2 partidas ainda pela rodada 29. Hoje, às 20 horas, tem Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, né? A classificação do Campeonato Brasileiro, primeira divisão, é a seguinte: São Paulo é o primeiro com 56 pontos, o Internacional vem logo depois com 53, o Atlético Mineiro é o terceiro com 49 pontos, o Grêmio de Porto Alegre o quarto é o Flamengo com 49 pontos, logo depois em quinto vem o Grêmio com 49 pontos também. O Palmeiras tem 47, é o sexto, né? Portanto, os 6 primeiros colocados se classificam para a Libertadores da América, né? Então, nesse momento, estes seriam os classificados. Depois vem o 7º lugar, que é do Fluminense, com 43, o 8º é o Santos, com 42, o 9º é o Ceará, com 39, o 10º é o Corinthians, com 39, o Atlético Paranaense vem logo depois com 36, é o 11º, o 12º é o Atlético Goianiense, tem 36 pontos, o Red Bull é o 13º, com 34, o Sport tem 32, é o 14º, o Vasco da Gama tem 32, é o 15º, né? Saiu aí da zona do rebaixamento, o Fortaleza tem 32, é o 16º, o Bahia tem 17, tem 29, é o 17º, o Goiás é o 18º com 26, o Botafogo é o 19º com 23 e o Curitiba é o último com 22 pontos. Portanto, se o campeonato terminasse agora, Bahia, Goiás, Botafogo e Curitiba estariam rebaixados para a segunda divisão, né? Então, zona de rebaixamento para a Série B seria hoje, né? Bahia, Goiás, Botafogo e Curitiba. Então, essa é a situação do Brasileirão Série A, né? O Brasileirão Série A, com os resultados dos jogos de ontem, né? Então, essa aí é a situação. Vamos ver a Série B? Classificação da Série B. A Série B tem América Mineiro em primeiro lugar, tem 66 pontos. A Chapecoense vem em segundo com 63, né? A América tem 66, a Chapecoense tem 63. O Cuiabá é o terceiro com 54, CSA é o quarto com 52 pontos. Depois vem, deixa eu ver aqui, Juventude, Guarani, Avaí, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Operário, Cruzeiro é o 11º na Série B, né?
O Brasil de Pelotas é 12º. Deixa eu ver quem mais está aqui. Na zona de rebaixamento está o Figueirense, Paraná Clube, Botafogo de São Paulo e o Oeste também de São Paulo. Então, esta é a situação da Série B. Vamos ver a Série C? Série C. Deixa eu ver aqui, cadê a classificação da Série C, gente? Não apareceu aqui não. Eita. Tá difícil. Vamos para a Série D. Vamos ver a Série D. A Série D é a série que está o Vila Nova de Goiás, né? O Vila Nova está na Série D. A Série D já está nas semifinais, né? Então, aguardando aí os jogos da Série D. Semifinais, aparece aqui para mim só as semifinais, mas não diz quem é quem, porque depende de decisões ainda para a Série D. O fato é que o Vila Nova de Goiás, né, está na Série D e com chance de voltar à Série C, né? Ou seja, tem aí chance de melhorar. Muito bem, essas as informações do esporte, portanto, hoje ainda tem um jogo pela Série A, pela 29ª rodada, Red Bull e Atlético Mineiro, meu querido Atlético Mineiro, lá de BH, né, Minas Gerais. Os portais de notícias do Brasil trazem as seguintes informações. Portal G1, Indonésia aprova o uso emergencial da Coronavac e diz que vacina teve 65,3% de eficácia em testes no país. O G1 também traz: Brasil supera a marca de 1.000 mortes por coronavírus na média móvel após 5 meses, né? Então, após o auge da crise em agosto, né, o Brasil volta a ter mais de 1.000 mortos por dia, né? Então, o coronavírus trazendo aí muita preocupação ainda, né? Infelizmente, a coisa não está sob controle, né? Muito pelo contrário. De acordo com o portal G1, o número chegou a 1.016, o maior desde 11 de agosto. O país contabilizou 203.140 óbitos e 8.104.823 casos de doença desde o início da pandemia. Então, mais de 8 milhões de brasileiros infectados com o coronavírus. O consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidados até às 20 horas de domingo, dia 10. O país registrou 483 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, chegando ao total de 203.140 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.016, a maior nos últimos 5 meses, desde o dia 11 de agosto. A variação foi de mais 65% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de crescimento nos óbitos pela doença. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 8.104.823 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 29.153 desses confirmados no último dia, né? Então, apenas em um dia, 29.153 pessoas infectadas. 17 estados, mais o Distrito Federal, estão com alta das mortes. Paraná, né? Começa pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Pelo terceiro dia seguido, nenhum estado apresenta queda de mortes. Nenhum estado apresenta queda. E esses 17, né, incluindo Goiás, estão com altas, né? Então, pelo terceiro dia seguido, nenhum estado apresentou queda de números, né, de infectados e mortos pelo coronavírus.
Então, essa situação, né? Total de mortes, 203.140. É um número considerável, né? Então, é preciso ter muito cuidado. Você que está indo para as festas, as grandes reuniões, eventos, né? Preste atenção, se cuide. Para você que está viajando, né? Indo para a praia, indo para cidades turísticas, tem que ter todo cuidado, né? Todo cuidado é pouco, todo cuidado para não se infectar, para não levar, né, a doença para casa, né? Os números estão grandes, né? Se a gente considerar 15 dias atrás, nós vamos ver que isso é reflexo das festividades de Natal, né? Ainda está por vir as consequências do Ano Novo, né? Onde muita gente se aglomerou pelo Brasil afora, muita gente não deu bola para máscara, não deu bola para álcool gel, né? Algumas pessoas até ridicularizam quem está usando máscara ou quem está preocupado com a Covid-19, mas o fato são mais de 200 mil mortos, né? São mais de 203 mil mortos. Deixa eu pegar o número exato. 203.140 mortos pela Covid-19. Isso se a gente considerar o que foi registrado, né? O que foi confirmado pela rede de saúde brasileira, né? Pode ser que o número seja maior. Muito bem, então os dados do portal G1 do Coluna Bem-Estar nesta manhã de segunda-feira, né? Então, a preocupação com o aumento dos casos. O portal G1 também traz o seguinte: economias do Norte e Nordeste devem ser as mais prejudicadas com o fim do auxílio emergencial. Estudo da consultoria Tendências projeta queda de 8% na renda das duas regiões após a extinção do benefício, que segue sem substituto. O programa custou 300 bilhões aos cofres da União. O desempenho econômico do Norte e Nordeste deve ser o mais prejudicado com o fim do auxílio emergencial, que teve a sua última parcela depositada no mês de dezembro. Sem a ajuda do governo federal, as duas regiões vão colher uma forte queda na renda e um crescimento mais baixo do que a média nacional neste ano. Estudo realizado pela consultoria Tendências aponta que o rendimento dos moradores da região Norte saltou 13,1% no ano passado, enquanto que os dos habitantes do Nordeste cresceu 8,3%. Em 2021, porém, os dados apontam para uma reversão. A renda do Norte vai despencar 8,5% e a do Nordeste cerca de 8%. Como comparação, a renda de todo o Brasil cresceu 4,6% no ano passado e deve recuar 3,7% em 2021, né? Então, aquela ajuda emergencial, o auxílio emergencial que foi dado no ano passado, né? A última parcela foi paga em dezembro, não tem uma nova proposta, né? E a tese é que a renda, tanto no Congresso, tanto no Norte como no Nordeste, vai cair, né? Como vai cair no Brasil inteiro, né? A Anápolis mesmo teve mais de 300 milhões de reais na sua economia quando da concessão do auxílio emergencial no ano passado. Bom, em Brasília, os deputados e senadores querem sessão extraordinária para discutir sobre este tema. Vamos ouvir, né, direto de Brasília, o pessoal da RBA News. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O senador do Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira, apresentou na quarta-feira, dia 6 de janeiro, requerimento em que solicita a convocação de sessão legislativa extraordinária para debater a prorrogação do estado de calamidade pública e a prorrogação do auxílio emergencial.
O senador Alessandro Vieira é relator do projeto de lei 5.495 de 2020, que estende o auxílio emergencial até março de 2021. Para o senador do Cidadania, a pandemia ainda é bastante grave no Brasil e a população não pode ficar desassistida. Vamos ouvir. Infelizmente, o governo não mostrou boa vontade com relação à prorrogação do auxílio emergencial e do estado de emergência, apesar de você ter uma situação muito clara de continuidade da pandemia. Então, se eu não tenho um processo de vacinação estabelecido e se a pandemia continua muito forte em alguns indicadores crescentes, eu preciso manter as medidas de proteção do cidadão. O Estado serve para assistir aqueles que mais precisam. E quando você tem um momento como esse que estamos vivendo, onde o governo demorou muito a entender a gravidade da pandemia, onde nós vamos ter vacinação consistente no Brasil em 2, 3, 4 meses. Então, até lá, você vai continuar tendo contaminação elevada, ocupação elevada de hospitais e a economia desacelerando, porque as pessoas deixam de participar. O recesso parlamentar do fim do ano vai de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, mas o artigo 57 da Constituição Federal estabelece que há a possibilidade de convocação extraordinária pelos presidentes da Câmara e do Senado ou por requerimento da maioria dos membros das duas casas legislativas em caso de urgência ou interesse público relevante, que para o senador Alessandro Vieira é justamente o atual cenário do país. Em suas palavras, abre aspas, consideramos urgente e de relevante interesse público a deliberação de matérias que tratem da prorrogação do estado de calamidade pública, bem como do auxílio emergencial, fecha aspas. Em meio ao recesso parlamentar, deputados e senadores estão recolhendo assinaturas para apresentar requerimento de convocação extraordinária de uma sessão semipresencial do Congresso Nacional com o objetivo de debater o reconhecimento do estado de calamidade pública, a extensão do auxílio emergencial e o processo de vacinação contra a Covid-19. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Daniele Vaz, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, então nós ouvimos aí o Flávio Carlos, direto de Brasília, trazendo as informações sobre esta sessão que os deputados e senadores estão querendo fazer, uma sessão extraordinária para debater a questão do auxílio emergencial, auxílio emergencial que terminou em dezembro, mas que, como a pandemia continua, como não há controle da pandemia, o governo precisa rever, precisa pensar e novamente conceder o auxílio à população brasileira, especialmente no Nordeste e no Norte, como nós vimos na matéria do portal G1, no Norte e Nordeste a situação é bastante crítica, Então nós vamos acompanhar aí, nos próximos dias, o andamento desse debate lá no Congresso Nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui no programa Hora da Notícia. Por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais, Mais FM. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show?
show artístico, conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da notícia. Tribunal Regional do Trabalho retoma o atendimento de forma presencial. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, né? Agradecendo a você que nos acompanha todos os dias. E quero abraçar aqui o meu amigo Walter Kimura, ele deixando aqui um grande abraço e um comentário, né, sobre a questão do auxílio emergencial que a gente falava no bloco anterior, dizendo que tudo indica que continuará o auxílio, né? É preciso, né? Pelo menos nós defendemos que continue. Por quê? Porque a população mais carente brasileira, nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Sem trabalho, sem emprego, fora aqueles que estão no trabalho informal, não é? Então, se a gente somar todo mundo aí, vai dar mais de 20 milhões de pessoas que estão em situação difícil, né? E o auxílio emergencial foi bom para o povo e foi bom para o governo, né? Foi bom para o governo que elegeu o seu povo, né? Quantos prefeitos e vereadores foram reeleitos em cima aí do auxílio emergencial e de outros benefícios que foram dados à população durante o ano passado, né? Especialmente a primeira vez na história, né, que eu vi, por exemplo, os governos municipais distribuir cesta básica, né, em plena campanha eleitoral e não ser punidos, né? Por quê? Por causa da pandemia. Então, está na hora de retribuir o voto, né? Retribuir o voto de quem se dedicou aí, quem foi às urnas e reelegeu os prefeitos e vereadores que se beneficiaram com esse plano, né? E a gente quer ver, então, que continue, para que as pessoas que foram beneficiadas possam continuar, né, recebendo esse auxílio do governo. Aliás, o governo existe para isso, né? O governo é para auxiliar, como disse o deputado na entrevista que nós ouvimos agora há pouco. O governo existe justamente para auxiliar os mais carentes, né? Quem é rico não precisa de governo, né? Quem é rico tem lá as suas economias, né? As suas propriedades, o seu poder econômico e né? Não passa por perrengue. Aliás, costuma ganhar mais dinheiro ainda nessas situações, né? Mas quem é pobre, quem depende do salário, quem depende de emprego, esse está numa situação difícil. Muito bem, nós vamos para Goiânia com as informações do Libório Santos. O Libório trazendo para a gente os principais destaques da capital goiana. Tribunal Regional do Trabalho retoma o atendimento de forma presencial, mas restrito. Teste do olhinho para evitar deficiências visuais. Hoje existem cerca de 600 mil pessoas completamente cegas no Brasil. Carro cai dentro do rio, mata 2 e fere outros 2. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 11 de janeiro. Segunda-feira, esses são os nossos destaques. Final de semana marcado por um forte temporal que atingiu toda a cidade de Goiânia. Foi um dos mais fortes já vistos nos últimos anos. Um grande volume d'água com enxurradas arrastando carros, relâmpagos e muito vento que provocou a queda de dezenas de árvores. Foram registrados mais de 100 pontos de alagamentos. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a possibilidade de ocorrência de temporais nesta segunda-feira em todo o estado. Na manhã de ontem, um homem morreu eletrocutado. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que a vítima teria tocado num dos condutores de energia que caíram de um poste.
Um ônibus com 37 passageiros pegou fogo no município de Pirinópolis, a cerca de 130 quilômetros aqui da capital. O veículo saiu de Goiânia com destino a Marabá, no estado do Pará, mas começou a pegar fogo quando passar pela cidade. Ninguém ficou ferido. Começou a valer o novo protocolo do Tribunal Regional do Trabalho. A medida prevê que até 30% dos servidores de cada unidade retome o trabalho presencial. O presidente do TRT, desembargador Paulo Pimenta, explica como será essa retomada. Nós continuamos dando total priorização ao trabalho remoto. Tudo aquilo que pode e que vem sendo feito de forma satisfatória remotamente, continua sendo feito dessa maneira. A principal alteração é que nós autorizamos o aumento do percentual de pessoas que podem trabalhar presencialmente em cada unidade. Elevando isso na fase anterior, nós estávamos com uma autorização de no máximo 2 pessoas por unidade e agora esse quantitativo é elevado a 30% de cada unidade, seja unidade judiciária, unidade administrativa. E as unidades judiciárias, que são as que fazem atendimento direto ao público, prestando a jurisdição propriamente, resolvendo os processos, sejam elas de primeiro grau de jurisdição, que são as varas do trabalho, ou o atendimento por parte dos gabinetes do segundo grau, que cuidam da parte dos recursos. O atendimento presencial, ele só é prestado naquelas circunstâncias em que ele for efetivamente necessário. No Giro da Bola, no sábado, pela Série C do Campeonato Brasileiro, Vila Nova derrotou Santa Cruz por 2-1. Com isso, aproxima-se do acesso à Série B. Na Série A, o Goiás perdeu por 1-0 para o Internacional. O Atlético Goianiense empatou com o Bahia em 1-1. Bombeiros de São Miguel do Araguaia prestaram atendimento ao ocupante de um carro que caiu dentro do Rio São Domingos, numa ponte. O veículo tinha 4 ocupantes, 2 se salvaram, feriram e 2 morreram. Em Lusiânia, em torno de Brasília, o motorista ficou preso embaixo do próprio veículo durante várias horas quando tentava tirá-lo de um atoleiro. O incidente ocorreu de madrugada na JO 010. Ele foi socorrido por policiais militares. Fique por dentro. O último levantamento do IBGE, feito em 2019, constatou que existem mais de 6 milhões e 500 mil brasileiros com deficiência visual e, deste total, cerca de 600 mil pessoas são completamente cegas. Cerca de 80% desses casos poderiam ser evitados se houvesse diagnóstico médico precoce. Segundo os médicos, o teste do olhinho, também chamado de teste do reflexo vermelho, é simples, rápido e indolor. O exame pode identificar várias doenças pouco após o nascimento do bebê, assim podendo ter tratamento bem mais cedo e adequado. Já concluiu tramitação pelo Congresso Nacional a proposta de mudanças na lei das licitações e contratos, e agora a matéria aguarda a sanção do presidente da República. Aliás, esse já está sendo mal empregado, viu? Porque foram 25 anos de discussão, mas até que enfim a matéria foi aprovada. Esse projeto foi discutido em todo o país através de uma comissão especial. A deputada Flávia Moraes, coordenadora da bancada federal goiana do Congresso Nacional, integrou essa comissão. Nós conseguimos avançar, pude participar da comissão especial e hoje esse novo projeto que já foi para sanção, ele deve trazer mudanças significativas que vão aí melhorar a execução de obras com recursos públicos que hoje muitas vezes são paralisadas, ficam inacabadas pelas dificuldades que essa lei impõe. Então nós vamos ter aí mais condições técnicas, mais exigências técnicas e também o seguro e outras alternativas que foram criadas nessa alteração para dar aí mais condições de execução dessas obras. Essa vai ser também uma conquista importante, é um trabalho intenso do parlamento que traz aí um resultado muito importante para o povo brasileiro. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, estamos de volta aí, depois das notícias de Goiânia com Libório Santos, né? O destaque para a grande chuva que teve lá no sábado, né? O sábado teve chuva muito forte em Goiânia no final da tarde, né? Muita inundação, queda de árvores, a dificuldade, né, que todos os anos a gente vê. Goiânia tem muita árvore antiga, né? Tem muitas árvores pela cidade, é uma das cidades mais arborizadas do país, né? Tem esse é um lado bom,
Por outro, o lado ruim é que tem muita árvore que precisa ser retirada e às vezes a prefeitura não consegue retirar, né? E quando vem os temporais, vem as chuvas, caem demais, né? Aí tem problema com rede elétrica, tem problema com inundações, ou seja, né? Infelizmente uma chuva muito forte choveu de uma forma exagerada no final da tarde de sábado, né? E pessoas morreram né, por causa dessa situação. Muitos carros foram inundados, né? Carros foram arrastados pelas águas. Morreu uma pessoa eletrocutada, né? Numa fiação caída no chão, um senhor pisou lá e acabou morrendo. Então, lamentavelmente, né? Então, começou a chover, dependendo do lugar, né? É melhor ficar quieto, é melhor não ir para a rua, né? Sempre recomendo. Aqui em Anápolis, nós temos muitas baixadas, né? A cidade de Anápolis tem vários lugares onde inunda quando chove, né? Quando chove muito, né? Principalmente onde tem, né, as baixadas e os córregos, o córrego Góis, o córrego das Antas, o Reboleira, né? Tem vários córregos na cidade, vários veios d'água e sempre tem problema, né? Então, aqui em Anápolis também eu sempre recomendo. E se está chovendo, forte, fica quieto, né? Onde você está, deixa a chuva passar para depois você ir aonde você precisa ir, tá? É isso aí, né? Aqui em Anápolis, graças a Deus, as chuvas estão mais calmas, né? Mas todo cuidado é pouco, né? Vai chover, há previsão de chuva para os próximos dias, né? Inclusive para hoje. Então, tenha cuidado, certo? Muito bem. Os jornais de Goiás, o Jornal Popular, traz a seguinte informação. Maguito completa 80 dias em UTI, né? O prefeito de Goiânia eleito no último dia 26, 29 de novembro, né? Na segundo turno das eleições, o prefeito de Goiânia tomou posse de forma virtual, né? Assinou a sua posse digitalmente e continua internado em São Paulo, né? E a situação dele continua grave, né? Então, estamos aí torcendo para a recuperação e o retorno do Maguito Vilela para assumir, né, a prefeitura de Goiânia, que foi assumida pelo vice, né? O vice de Goiânia. Aliás, o Jornal Diário da Manhã destaca o seguinte: os desafios de Rogério, com experiência de vereador por 2 mandatos, prefeito em exercício do Republicanos, consegue aprovação e implementação de mini-reforma administrativa, nomeia secretariado atendendo a diversos partidos e busca dar ritmo às obras herdadas de Iris Rezende, né? Então, destaque do Diário da Manhã: o prefeito assumiu e de imediato se licenciou, e o vice-prefeito que está responsável pela prefeitura de Goiânia, né? Então, o vice-prefeito Rogério do Republicanos, né, tomando as primeiras decisões, as primeiras iniciativas aí da prefeitura de Goiânia. O portal do Diário da Manhã traz a seguinte informação também: Goiás preparado para a vacinação. A previsão é de que a vacinação contra a Covid-19 ocorrerá já no final de janeiro ou no início de fevereiro, informa o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Estão previstas 32 milhões e 200 mil doses da Coronavac para o estado, 3 milhões e 800 mil de kits com seringa e agulha foram adquiridos para iniciar a vacinação, né? Então, a expectativa com relação à vacinação aqui em Goiás, de acordo com o portal do Diário da Manhã, nesta segunda-feira, a previsão é que essa vacinação ela aconteça ainda em janeiro ou, no mais tardar, no início de fevereiro. Em São Paulo, o governador Dória prometeu para o dia 25 de janeiro o início da vacinação, podendo, inclusive, antecipar essa data se houver ação do governo federal, né? O governo federal liberando a vacinação, ela poderia acontecer, inclusive, antes do dia 20
de janeiro, né? Por falar nisso, o portal UOL traz a seguinte informação: vacinação frearia desaparecimento de 2 Brasis na economia global. Então, a vacinação ela é fundamental, inclusive, para reduzir os prejuízos causados pela Covid-19, né? Pela doença. Muito bem. Deixa eu ver o que tem mais aqui no Diário da Manhã. Estragos das chuvas, né? A gente falou agora há pouco, o Libório falou sobre a questão das chuvas. Fortes chuvas causaram vários estragos na região metropolitana de Goiânia. De acordo com a meteorologia, o tempo instável deve continuar em todo o estado de Goiás. O prefeito Rogério Cruz se juntou à força-tarefa para reparar danos provocados pelas fortes chuvas que caíram na capital, né? Então, as fortes chuvas trouxeram muito prejuízo em Goiânia e, né, o portal do Diário da Manhã diz aqui que o prefeito também está se juntando à força-tarefa para reparar os estragos causados pela chuva e o alerta, né, que as chuvas devem continuar em todo o estado de Goiás. Então, o alerta está dado aí pelo portal do jornal Diário da Manhã. Deixa eu ver o que temos mais aqui. 190, fora da UTI, 198 pessoas morreram vítimas da Covid em Goiás. Também manchete do Jornal Popular com relação à doença em Goiás, né? Pessoas que ficaram sem UTI e que acabaram morrendo. O número é de 198 pessoas. Lamentavelmente, né? Então, todo cuidado é pouco. A gente volta aqui às nossas recomendações, né? Evite aglomerações, evite sair sem necessidade, evite viajar sem necessidade, né? Então, todo cuidado é pouco. Continue usando máscara, continue usando álcool gel, porque a gente precisa desses cuidados. Bom, vamos a Brasília. O pessoal da RBA traz também mais informações sobre a vacina Coronavac. Vamos a Brasília. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. Nesta quinta-feira, 7 de janeiro, o governo de São Paulo anunciou que a vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, apresentou uma eficácia de 78% a 100% nos estudos clínicos conduzidos no Brasil. Durante a coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, João Dória, governador de São Paulo, reafirmou que a vacinação no estado terá início no dia 25 de janeiro. Acompanhe. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia para proteger a vida dos brasileiros contra a Covid-19. As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. O resultado da eficácia da Coronavac foi comemorado entre os profissionais de saúde. Alexandre Naime, chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista, sinalizou otimismo com o índice de eficácia alcançado pelo imunizante produzido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Em suas palavras, abre aspas, alcançado esse índice de eficácia, realmente nós vamos chegar à situação de que a Covid-19 com a Coronavac vai se transformar numa gripezinha, fecha aspas. Naime fez referência ao termo utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que minimizou a gravidade do novo coronavírus e qualificou a Covid-19 como uma gripezinha. Após a formalização da solicitação para uso em caráter emergencial dos imunizantes contra a Covid-19,
A Anvisa tem até 10 dias para analisar o pedido. Em comunicado, a agência informou que após a entrega pelos fabricantes da vacina de toda a documentação necessária, o órgão estima o prazo de até 10 dias para concluir a avaliação quanto à autorização de uso emergencial. Porém, ressalta que as vacinas necessitam ser de empresas que venham apresentando dados à Agência de Vigilância Sanitária Brasileira e possuam ensaios clínicos em condução no Brasil. Na manhã desta sexta-feira, 8 de janeiro, o Instituto Butantan apresentou à Anvisa o pedido de uso emergencial do imunizante Coronavac. Além do imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a expectativa é que a Fundação Oswaldo Cruz, em conjunto com a AstraZeneca, também entre com o pedido de liberação emergencial da vacina de Oxford ainda nesta sexta-feira. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Sicredi, pois gente que coopera, cresce. Com produção de Daniele Vaz, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias no programa Hora da Notícia. Fica aí, eu volto já já. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mais FM. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Quero abraçar o pessoal que está com a gente na nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui, acabei retirando aqui, deixa eu voltar aqui a transmissão para a gente ver quem é que está com a gente. A Letícia Silva Nascimento deixou aqui também o seu bom dia, né? Ela que estava comigo aqui agora há pouco, deu uma saidinha. Daqui a pouquinho a Letícia vai estar com você no programa Bom Dia Alegria, né? Quero abraçar também a Laís, lá em Goiânia. Não sei se ela está em Goiânia, está em Anápolis, mas a Laís está sempre acompanhando o nosso programa, né? Muito bom dia, boa semana para você também. Muito bem, isso aí, então. Um abraço para todos que acompanham o nosso programa em todos os lugares do mundo, né? Recebi aqui algumas reclamações sobre a nossa como é que faz aqui? A nossa web rádio Mais Gospel, né? O pessoal reclamando de que o som estaria saindo só por um fone, só por um lado, e que o som estaria baixo, né? Nós fizemos essa checagem. Para nós aqui está tudo normal, né? Então, pode ser que o problema esteja em quem está recebendo. Mas eu agradeço, né, pessoal, que deixa aí o seu recadinho de vários lugares do país, né? Deixa eu ver aqui, ouvinte, bom dia, tarará, o Sidney Corrêa deixando aqui o seu recadinho, né? Deixa eu ver um recado que eu recebi aqui.
Deixa eu ver se tem aqui. Ele tá em forma de áudio. Depois a gente pode até colocar no ar aí esse áudio do nosso ouvinte lá do Rio Grande do Sul, sempre ligado, né? Deixando aqui o seu bom dia, deixando aqui o seu abraço. Então eu quero abraçar todos que estão conosco em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Acompanhando através dos nossos aplicativos, né? Do aplicativo Rádiosnet e de outros aplicativos. A nossa programação, né? Seja na Mais FM tradicional ou na Mais FM Gospel, né? Obrigado aí pelo carinho da sua participação, certo? Hoje tem aniversário, né? Hoje tem aniversariantes, é claro, né? Queria abraçar aqui os aniversariantes do dia e hoje é aniversário do deputado estadual Antônio Gomide. Antônio Gomide faz aniversário hoje, né? Ele que está sempre conosco aqui, né? Participando da nossa programação. Fica aí o nosso abraço e, né, o parabéns para você, para o Antônio Gomide, para todos que fazem aniversário nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro. Então tá aí, parabéns para você, para o nosso companheiro, amigo Antônio Gomide. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, né? Parabéns, então. Parabéns, então, aos aniversariantes, né? Muito bom festejar. Muito bem, vamos às principais notícias da cidade, né? Vamos ver o que nós temos aqui da cidade. O portal de Anápolis traz a seguinte manchete: ocupação de calçada gera transtorno e reclamação popular. Situação vista não só em Anápolis, mas em diversas cidades brasileiras. A ocupação de passeios públicos tomando os espaços, né? Aqui em Anápolis é um negócio, deve ter mais ou menos uns 15, 20 anos que a gente vê esse tipo de reclamação, né? O portal de Anápolis traz a seguinte notícia, né? Uma situação vista não só em Anápolis, mas em diversas cidades brasileiras. A ocupação de passeios públicos tomando os espaços que deveriam ser destinados aos pedestres é um problema que desafia as autoridades e coloca na ordem do dia aquele velho dito popular, né? O seu direito ou liberdade termina onde começa o dos outros. Mas nem sempre isso acontece. O leitor do portal Contexto encaminhou à redação imagens de um flagrante de ocupação no passeio público por parte de uma casa noturna que funciona na Praça do Emanuel. Conforme demonstram as imagens, foi feita uma espécie de cercadinho na calçada. Com isso, transeuntes são obrigados a passar pela rua, correndo, obviamente, riscos de um possível acidente. Recentemente, moradores da região também fizeram reclamações sobre a movimentação ocorrida nas imediações da referida casa noturna, na Praça do Emanuel, no bairro de Jundiaí, devido ao barulho provocado por carros, motos, som automotivo e até, inclusive, relatos de que a praça estaria ocorrendo o uso de tráfico de drogas. A Polícia Militar já fez algumas intervenções no logradouro, né? Então, esse problema da ocupação de calçada, né, é um problema corriqueiro aqui na cidade, né? A reportagem fala da Praça do Emanuel, mas a gente pode acrescentar a Avenida Minas Gerais, né? Minas Gerais é um absurdo a quantidade de carros que ocupam as calçadas, né? Tem ali várias revendas de veículos, e os veículos são expostos na calçada, né? Fora os estacionamentos que os proprietários de comércio acabam tomando conta, né? Na Avenida Santos Dumont tem um estacionamento lá de uma loja, né? O dono da loja transformou a calçada em estacionamento e ainda coloca cone, né? E só aceita estacionar lá quem vai na loja dele, como se o estacionamento fosse uma propriedade particular, né? Na Avenida Brasil também a mesma situação, e em outros lugares da cidade, né? Há sempre a promessa de se resolver, mas infelizmente, né, nunca se resolve. É um problema crônico da cidade, né? Ninguém consegue resolver, ninguém consegue mudar isso. O portal 6
traz também informações sobre a Covid-19. A manchete diz 6 fatos que contribuíram para acelerar a chegada da segunda onda de Covid-19 em Anápolis. Aí relaciona festas de fim de ano e as eleições são alguns dos fatores que marcaram presença na lista compilada pela reportagem do Portal 6. As últimas atualizações dos boletins informativos da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, responsáveis por informar a população sobre o avanço da pandemia em Anápolis, vem mostrando uma nova crescente no número de contaminados. O fenômeno começou a ser percebido a partir da segunda metade de dezembro e continua presente em janeiro, com registros diários na casa de 70 casos, números semelhantes ao início da crise sanitária. Exemplo disso é o informe divulgado pela pasta na tarde do dia 8, comunicando o total de 168 moradores contaminados, valor expressivamente alto para os padrões que estavam sendo mantidos nos meses de outubro e novembro, por exemplo, períodos em que a curva de contágio estava decrescente. Temendo uma segunda onda da Covid-19 no município, a reportagem do Portal 6 compilou a lista de 6 fatos que acertadamente aceleraram o processo e contribuíram para o aumento exponencial do número de infectados. Primeiro, festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Nós estamos falando isso aqui várias vezes, desde semana passada, as festas de final de ano, que o portal levanta aqui como causa, com certeza, um dos motivos. As pessoas se reuniram para as festas de fim de ano e isso foi uma grande fonte de aglomerações. As consequências de tais eventos começam a ser percebidas justamente agora com o crescimento do número de contaminados e aumento também de pessoas que estão com sintomas e procurando as unidades médicas. As festas clandestinas é outro tema, outra causa. Se mesmo perto da família e amigos próximos, com a justificativa de esquecer os problemas, o Natal e o Ano Novo já provocaram, como a aglomeração desenfreada pode ser perigosa, o que dizer das festas clandestinas, bastante presente em Anápolis, especialmente nos últimos meses, as comemorações têm se tornado uma dor de cabeça não só para a polícia, mas também para o restante da população, que sofre com a maior possibilidade de contágio. Então, as festas aí nas chácaras, pessoas se reúnem pela internet, pelos aplicativos, e fazem as festas surpresas que acabam juntando muita gente. Outro assunto é as eleições, As eleições acabaram provocando também reuniões e eventos e encontros que, teoricamente, não poderiam ter sido feitos. O que mais tem? Queda do número de pandemias. Outro fator que, ironicamente, contribuiu para o fenômeno foi justamente a queda no registro de óbitos e infecções. A ilusão de melhora ocasionou uma falsa sensação de tranquilidade e liberdade que acaba provocando mais aglomeração e mais descuido, As pessoas têm a sensação de que está melhorando, que a situação está controlada e param de ter os cuidados necessários. Outra questão é a menor fiscalização, que acaba acontecendo quando os casos diminuem. As viagens, a passagem do tempo fez com que diversos estabelecimentos e serviços fossem gradualmente liberados e voltassem ao normal. Pontos turísticos de hospedagem e aeroportos são ótimos exemplos disso. Tais medidas fizeram com que viagens se tornassem práticas comuns novamente. Vi uma matéria hoje eu não me lembro qual ator, ator da Rede Globo, reclamando das viagens de avião, Os aviões estão superlotados, não existe distanciamento social dentro das aeronaves, Então é uma preocupação para quem viaja, O fato de estar correndo risco. Pessoas que estão também viajando de ônibus também precisam ter cuidado. Por quê? Porque também precisam de ter esse cuidado para não se contaminar, Infelizmente, ônibus, aviões
e outros meios de transporte, né? Falar do transporte coletivo nem precisa, né? O transporte coletivo está funcionando de forma normal, né? E com certeza as pessoas estão correndo risco, né? Perigo com o transporte coletivo também. Então, o Portal 6 faz aqui, né, os principais motivos para que a pandemia esteja sendo aumentada, né, para que estejam acontecendo os aumentos na pandemia, certo? Nós vamos a Brasília mais uma vez, o pessoal do portal RBA News falando sobre que o Ministério da Saúde determina a compra de 100 milhões de doses da Coronavac. Vamos acompanhar então mais essa informação de Brasília. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na tarde desta quinta-feira, 7 de janeiro, que o governo federal assinou o contrato com o Instituto Butantan para a aquisição de 100 milhões de doses da vacina Coronavac. O anúncio foi feito algumas horas após o governo de São Paulo divulgar a eficácia do imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que é de 78% de acordo com testes clínicos realizados no Brasil. Durante a coletiva, além de anunciar a compra das doses da vacina Coronavac, o ministro Eduardo Pazuello, nitidamente irritado, criticou a imprensa pela cobertura do acordo entre o governo federal e o governo de São Paulo para a aquisição do imunizante. Vamos ouvir. Estamos hoje na sequência da aquisição de doses com o Butantan, fechando um contrato dessa aquisição que vai a 100 milhões de doses, que é o máximo que ele consegue produzir. Nós já tínhamos o memorando de entendimento assinado desde outubro, final de setembro, nos comprometendo com a aquisição da sua totalidade produzida. Nós participamos da fase 3 de testes do Butantan por intermédio da Fiocruz, com recursos do Ministério da Saúde. Então, é difícil comunicar, porque a gente repete, e a notícia vai distorcida. O que eu estou dizendo para os senhores e senhoras, eu já falei N vezes. Aí a primeira pergunta, quando a gente abre para a reportagem, é: o Ministério vai comprar a vacina do Butantan? Por que o Ministério vai comprar a vacina do Butantan? Pô, eu acabei de explicar que nós estamos comprando há meses. Que eu só podia fechar o contrato e empenhar com a ANP. Ainda durante a coletiva, o ministro da Saúde reiterou a informação de que a vacinação no Brasil, na melhor das hipóteses, começará no dia 20 de janeiro, em um prazo médio entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro e em um último prazo a partir do dia 10 de fevereiro até meados de março. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Daniele Vaz, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, com a participação do Flávio Carlos, direto de Brasília, a gente encerra o nosso programa de hoje. Nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Um abraço para o meu amigo pastor Wilton Soares da Silva, ele que está lá em Santo Antônio de Goiás, né? O pastor Wilton está dizendo aqui: estamos aqui em Santo Antônio de Goiás, ligadinhos na Mais FM Notícias. É isso aí. Obrigado ao pastor Wilton, lá em Goiânia, em Santo Antônio, né, perto de Goiânia. A Maria Nova Silva também está tranquila, né, dizendo que está normal aqui o som.
A Letícia Silva deixou um bom dia a todos da Rádio Mais FM também aqui na nossa live. Deixa eu ver quem mais. O Walter Kimura também deixou um grande abraço para todos. São alguns dos ouvintes. A Laís Carvalho também desejando uma boa semana para nós, né? Uma boa semana para você também. É isso aí, nosso tempo está esgotado, infelizmente, passa rápido, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Lembrando para você que às 20 horas, né, logo depois da Voz do Brasil, nós temos a nossa reprise. E eu quero aproveitar também para agradecer a você que acompanha o nosso programa na reprise, né? As notícias do dia à noite, 99,9% das notícias ainda são notícias atuais, né? Estão também nos telejornais da noite, e nós agradecemos a você que nos acompanha também na nossa reprise pela Mais FM às 20 horas, ok? Um abraço para todos, a gente volta amanhã, se Deus quiser, né? Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais um Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da audiência, até amanhã, se Deus quiser. Ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.